E hoje é terça-feira, como vocês sabem, e é o dia que Brasília começa a ficar mais agitada, né? E hoje promete, pelo menos o governo quer lançar uma série de medidas para tentar, de alguma forma, agradar uma parte da população. E isso vem na promessa de campanha daquelas mais importantes, né, Mano Ferreira? A isenção de imposto de renda para quem ganha R$5 mil é uma das pautas principais do momento. Mas será que é a solução? Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que o custo estimado no primeiro ano da medida é de R$27 bilhões. 27 bilhões, mas não deu muitos detalhes, para variar, sobre o que está dentro desse cálculo. O problemão é, claro, a perda de receita para cidades e estados, pois o IR retido na fonte dos funcionários públicos fica na conta das prefeituras e dos governos estaduais e, com essa medida, perdem R$25 bilhões. Afinal de contas, como é que faz para aplacar essa baixa? Como faz para equilibrar isso, pelo amor de Deus? Vamos começar aqui com o PP? Fica à vontade. Ô Marinho, primeiro que eu sou a favor dessa... zerar imposto de renda para quem ganha R$5 mil, né? Eu acho que é uma alternativa muito interessante, né? Mas o problema maior é que a gente não discute o sistema inteiro, né? O Brasil se tributa muito no consumo e pouco na renda, né? Você vai, por exemplo, comprar uma água no boteco, né? Uma cerveja no boteco, tá? A pessoa com uma capacidade de renda alta e a pessoa com capacidade de renda baixa paga a mesma alíquota sobre o consumo, né? Tanto é que o nosso IVA é um dos mais altos do mundo e está estimado em ser quase 28%, né? Então nós temos que reduzir esse 28% para 15%, 10%, 5% e aumentar a tributação sobre a renda, né? Então, no meu ponto de vista, Marinho, eu acho que é bom essa medida do governo de zerar o imposto de renda para quem ganha R$5 mil e aumentar as alíquotas para quem ganha muito dinheiro, né? E até porque a França, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, tributam 45% a renda, né, na faixa mais alta. O Brasil, o máximo é 27,5%. Ou seja, se eu ganho R$30 mil e se eu ganho R$500 mil por mês, a alíquota é a mesma, né? Isso não é justiça tributária. Então nós temos sim, e é possível sim, o governo efetivar essa medida que vai criar muito ganho para a população. Aí tem um ponto interessante, esse estudo que colocou aí, que falou que o município e os estados arrecadar menos, né? Não conseguiu, né, não conseguiu avaliar o quanto que os municípios iam ganhar dinheiro também na tributação do imposto sobre serviço, caso as pessoas deixassem de ser tributadas e gastassem mais no município. Então, não é por aí não que você consegue fechar a situação, não. Faz política pública, né, PP? Como é que faz, então? Porque é preciso, qualquer redução de imposto e de arrecadação precisa ser precedida de uma redução de gasto. É óbvio, porque senão a conta não fecha. Você não pode ficar gastando para dizer um dia a gente arrecada. Isso não é responsável. O nome disso é populismo. Porque o aumento da dívida pública leva, por exemplo, a um descontrole da inflação, leva à necessidade de subir a taxa de juros no Banco Central, que tem uma série de outros problemas que são negativos para a economia no longo prazo. Então, vamos lembrar uma coisa. Eu sou liberal nesse debate. Ou seja, o que eu mais quero é cortar imposto. Só que para cortar imposto de verdade, tem que cortar gasto antes, senão a gente vê a inflação subindo e a inflação é o pior imposto que existe. Isso é atrasado, porque ele rouba o poder de compra do mais pobre e ele é pernicioso. No lugar da pessoa saber que está pagando um imposto via boleto, ele vai roubando o poder de compra a cada vez que a pessoa vai no Isso não é mais moderno, mano. Desculpa, isso não é mais moderno. Está completamente equivocado, né? Um aspecto. Complementa, Pepe. Eu acho que é possível, inclusive, você aumentar a arrecadação reduzindo a tributação. Tem que fazer conta. É possível você, por exemplo, aumentar a arrecadação diminuindo a burocratização que tem no Brasil, né? Se eu, por exemplo, consigo criar e fazer um arranjo institucional de modo que tenha mais empresas no Brasil faturando mais, né, mesmo não reduzindo o imposto e não diminuindo o custo da máquina pública, eu consigo arrecadar mais. Por isso eu fui a favor da reforma tributária. Não tem absolutamente nada a ver você tirar tributação, mas antes você reduzir o custo da administração pública. Mano, Ferreira, complementando o jogo rápido. Não, tem uma outra incoerência no discurso do PP, que ele diz, eu sou a favor que o imposto seja maior sobre a renda do que sobre o consumo. Só que veja só, R$5 mil, a gente está falando de quem está nos 12% mais ricos do Brasil. Se alguém ganha R$5 mil, está entre os 12% mais ricos. Isso quer dizer que a gente está retirando da base de arrecadação via imposto de renda 88%
88% da população. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas estão pagando no consumo, Pepe. O problema é esse populismo. É que as pessoas não têm consciência que estão pagando no consumo e aí acham que estão sendo beneficiados. A primeira vez que eu coloquei meu esclarecimento nesse ponto aqui, eu coloquei exatamente isso. O problema do Brasil é que a tributação sobre o consumo é muito elevada, tem que o IVA vai ser quase 28%, mas a tributação sobre a renda é pouca. Você está defendendo diminuir ainda mais sobre a renda. Como é que esse discurso para de pé? Como assim? Ué, se hoje a isenção está na faixa de 3 mil e pouco, vai subir para 5 mil, menos gente vai pagar imposto de renda. Não, isso mano, você esqueceu o seguinte, vai ter mais alíquotas. O problema do Brasil é o seguinte, esse é o problema. Você esquece o debate, você esquece o debate que é o seguinte, o Brasil tem só 4, 5 faixas de alíquotas do imposto de renda. Tem que ter 15. Tem que ter 20. E 80, 30. E como é que essa conta fecha? Claro. Se 88% da população vai estar de fora da conta. Eu te falo por quê. Eu te falo como, sabe como? O cara que ganha R$1 milhão por mês vai ter uma tributação de 50% do imposto de renda. Nossa Senhora. E vai conseguir sustentar aquela base que não vai pagar. Isso é populismo. É claro. Populismo é achar isso. Calma aí, meu pupilo. Você fala o contrário sobre essa medida. Calma aí, meu pupilo. É o único liberal que é contra isenção do imposto de renda. Mano Ferreira. Não, é verdade. É o único liberal que é contra isenção do imposto de renda. Só do Livres deve ter uns 40. Proto-neoliberalóide. Vamos lá. Foco aqui. Eu quero muito ouvir Telhado, eu quero ouvir Dias também pelo seguinte. É claro que esse debate aqui já foi muito à frente, já explorou várias avenidas e repercussões e reflexos, mas vamos voltar aqui à medida concreta e ver o que ela pode representar. Estão dizendo até que isso pode ter um impacto devastador para os municípios, Telhada. Na arrecadação, gestores ali que já operam ali com o bico para fora ali, já a exaustão, capacidade de investimento reduzida, 12 bilhões e meio a menos de orçamento ali para os municípios. Você acha que isso... Como é que isso para de pé? Totalmente, isso é uma realidade. Bom, primeira coisa, eu acho que a palavra responsabilidade e governo Lula não combinam. Então, assim, o momento escolhido para colocar em prática, ou tentar colocar em prática essa medida, totalmente errado, porque o Brasil já vai de mal a pior, está endividado, nem um orçamento, nem articulação para aprovar o orçamento lá no Congresso Nacional, o governo conseguiu fazer ainda. Então, as políticas públicas paralisadas e uma medida eleitoreira, que é uma promessa de campanha lá de 2022, o governo Lula tenta colocar em prática agora a fórceps, ou seja, de maneira forçada, e vai jogar essa bomba na mão dos prefeitos, que são os mais cobrados, que estão lá na ponta, lá nos municípios, e a população sempre vem em cima do prefeito. 25 bilhões de reais a menos para estados e prefeituras e municípios. Tem um detalhe, além da arrecadação direta que vai cair para os municípios, também tem a queda da arrecadação dos fundos, que é o fundo, o FPM e o FPE, Fundo de Participação dos Municípios. É isso aí. E Fundo de Participação dos Estados. Então, assim, vai afetar, vai cair uma bomba na mão dos prefeitos para administrar o recurso público ali para fazer tudo que a população cobra e, de fato, com propriedade. E outra questão também, não está claro como que isso vai ser recolocado, ou se vai ser recolocado, vai tarifar ou vai taxar mais de 50, quem ganha mais de 50 mil reais no serviço público. O maior salário no serviço público é o de juiz, Sim. 44 mil. Sem penduricalhos. Oficialmente. Sem penduricalhos. Como que isso vai funcionar? Isso vai repor, de fato, essa queda na arrecadação sem cortar na carne, sem cortar a despesa? É uma irresponsabilidade total. Cara, sabe o que eu acho engraçado, Marinho? O que você acha engraçado? Eu acho que é até uma comédia, né? Me faz rir. A gente critica o governo quando o governo cria taxas, quando o governo quer Tem que ter um plano. arrecadar mais. O governo, na ânsia de arrecadar mais, criou a taxa das blusinhas. Agora, quando o governo quer tirar imposto, a gente critica também. Ou seja, aqui a lógica é criticar o governo. Vamos criticar o governo sempre, criticar o Lula sempre. Ou seja, o populismo não está na medida. Justo. O populismo está na crítica. Alô, galera! A gente quer responsabilidade. Peraí. Por favor, eu quero ouvir minha Jess. Eu quero ouvir Se ele me perdeu. minha irmã camarada Jess Peixoto. Fica aquela questão, né? Como então aplacar, né? Ou pelo menos equilibrar essa baixa, se realmente for o caso e se realmente for adiante o projeto, né? Até porque esse projeto, que deve ser enviado hoje ao Congresso Nacional, taxa em até 10% a renda anual acima de 600 mil reais. Ou seja, quem ganha mais tem que pagar mais.
Será que é realmente o caminho para melhorar os índices de popularidade do governo depois daqueles baques imensos, né, da suposta fiscalização do PIX, a inflação dos alimentos aí chegando perto daquele foguete lá que o Elon Musk teve que salvar ontem os astronautas? Enfim, é uma situação difícil para dizer o mínimo, né? André, o que eu gosto do PP é que ele é criativo. Ele é criativo. Olha o que ele fez. Ele acusou de populismo a medida que critica que 88% da população tem uma isenção. Isso não é populismo, isso é honestidade intelectual e é rara no Brasil. Vamos fazer uma conta simples. Se 88% da população vai ter uma isenção de imposto de renda, isso significa que 88% da população, na hora de votar, vai lembrar que teve uma isenção de imposto de renda. Então, não precisa fazer muita matemática para entender que o governo federal tem nessa medida uma aposta que não é fiscal, não é em benefício do Brasil, pode até no íntimo ser deles, mas é majoritariamente, num cenário de endividamento e mais gastos que está acontecendo, uma resposta para a população sobre um benefício que eles estão trazendo. Muita gente fala, e se o presidente Lula não for candidato à reeleição, quem seria a pessoa? Haddad, que nas redes sociais tem o apelido de Taxade. Então é óbvio que esse projeto responde a uma ânsia eleitoral também e tá tudo bem, tá? Só que o final do dia é que precisamos aceitar que ele é populista sim e que ele não diminui os gastos que o governo está tendo e que ele não endereça, querendo ou não, o custo alto dos alimentos. Por isso que eu sou favorável, tal como o Mano, a impostos que sejam mais na renda e menos no consumo. Agora. E aí existe uma solução milagrosa, que é o ponto que você bem trouxe, dos 600 mil a mais de R$1 milhão, que é uma taxa ali que eles vão pôr sobre taxa. Existe uma discussão que é, num país que está difícil empreender, num país que está difícil abrir negócio, num país que as coisas estão caras, será mesmo que funciona sobretaxar? Quem de fato consegue gerar esses empregos e essa renda a partir de investimento num cenário que a nossa taxa de juros faz compensar mais o dinheiro ficar em aplicação do que muitas vezes investir? Eu acho que não. E o que me faz achar que não? A história econômica do mundo. E aí o PP vem chamar a gente de populista? Por favor, PPzinho, não é? Populismo barato. Assim, eu até concordaria com você, Jess, se essa medida viesse do governo agora, que está com popularidade baixa. Mas essa medida foi colocada no debate das eleições. Foi. Pelo presidente Lula. Ou seja, não surgiu do nada. Então, essa medida foi promessa eleitoral do Lula. As pessoas votaram no Lula também por conta dessa medida. De uma promessa então, não vem falar irresponsável. Irresponsável nada. Irresponsável. É uma promessa que dá para ser cumprida, é uma promessa que dá para ser efetivada, é uma promessa que vai gerar muito ganho para a população e para a economia do Brasil. A bomba fica para o próximo. É claro, que bomba fica para o próximo. É preciso ajustar as contas, Mano, desculpa, existe uma regra constitucional que fala que quando você cria despesa, você obrigatoriamente tem que mostrar onde vai vir a receita. Então, com toda certeza, nos estudos que vão ser colocados para colocar essa medida de isentar quem ganha até R$5 mil, vai ter a medida para você compensar a perda da arrecadação. O que nós temos visto desde o início desse governo desculpa. É sempre a superestimação de receita e a subestimação de despesa. Ou seja, o governo sempre projeta que pode arrecadar mais do que efetivamente arrecada e que pode gastar menos do que efetivamente gasta. É o seguinte, cara, um de cada vez, por favor. Se você tributar 50% da renda, quem ganha R$500 mil, 50% ganha R$500 mil, você consegue compensar 30% da tua base. Quem ganha R$500 mil vai fazer planejamento tributário. É possível, sim, por meio de mudança do arcabouço institucional do imposto de renda, você conseguir compensar a perda da arrecadação e melhorar a economia. Olha, querido, 88% da população vai conseguir ter isenção do imposto de renda. Eu sou o liberal de verdade nesse programa. Tá bom. Eu sou o liberal de verdade nesse programa aqui. Open bar e bravata, aí já começa a ficar feio o negócio. Deixa eu botar a bola no chão aqui, em respeito à nossa maravilhosa audiência. Eu quero ouvir também Capitão Telhado aqui pelo seguinte, mais uma reflexão. Vários gestores municipais, gestores públicos, prefeitos aí dos 5.569, a última contagem, municípios Brasil afora, já estão ali no limite da capacidade de investimento deles. Muitos estão prevendo que essa redução na arrecadação para os municípios poderia, se realmente for levada a cabo,
causar tipo um grande colapso dos serviços urbanos e serviços públicos Brasil afora. Você acha que é alarmismo em excesso ou é algo iminente se realmente isso se concretizar? Eu acho que os municípios pequenos, eles de fato, eles são muito deficitários e eles precisam do apoio dos estados da federação. Porém, essa medida, de fato, o que se confirma que ela é populista do governo federal e ela é eleitoreira, é, por exemplo, o gasto que o governo federal, que o governo Lula anunciou com publicidade. Os contratos de publicidade foram elevados, né, em seus valores e vão alcançar 3,5 bilhões, 3,5 bi agora do governo federal, para fazer propaganda, para levar, tentar enganar, tentar levar inventar alguma informação de bom, porque ano que vem tem eleição. O governo federal está nesse ritmo, não corta na carne e só gasta com perfumaria. É só perfumaria, Jesse Peixoto? Últimas considerações. Não, eu acho que tem muita perfumaria, mas eu acho que o grande problema é a irresponsabilidade em relação a medidas como essa. Eu concordo perfeitamente com o Mano, sem pensar em qual que é o nível de endividamento que a gente tem hoje, sem pensar no tanto de dinheiro que vai para lá, vem para cá em projetos que muitas vezes não tem o devido processo estrutural para se executar. Então, a realidade, André, é que até a gente diminuir os gastos públicos de um Estado inchado e que tem muito gasto de ineficiência, cadê nosso Elon Musk para fazer aí olhar o modelo de gestão do Brasil? Então, sem isso, a gente não vai conseguir isentar ninguém, o Estado só vai se endividar mais, e isso é um problema, vai afastar muita gente de investir, e é o dinheiro de banco numa taxa de juros que dizem que vai crescer cada vez mais. Ou seja, a Jesse quer aumentar a tributação, enquanto o governo não reduz o custo e a máquina pública. Não, eu quero manter a tributação. Ou seja, tem uma lógica isso, Eu quero manter a tributação. A tributação está sendo ampliada via inflação, que é o pior imposto que existe. Não, e outra coisa, ele está isentando mais os outros, não se esqueça. É isso. Isentando mais quem? Ele está mais cobrando imposto de mais gente. Tá? É isso aí, meus queridos. Agora,